que o planeta Terra já recebeu a visita de seres extraterrestres? Estariam eles nos observando em segredo já há muito tempo? Para um grupo de cientistas dos Estados Unidos e Reino Unido, a resposta é sim. De acordo com esses estudiosos, em pelo menos uma ocasião, a presença desses seres foi registrada e o que a princípio se pensou tratar-se de um asteroide era um objeto não identificado, ganhou um nome e um registro na União Astronômica Internacional. Os detalhes você vai ver nesta edição do Matéria de Capa, que está só começando. Fique com a gente. Um astrônomo canadense foi o primeiro a chamar a atenção para as imagens registradas por um telescópio situado no topo de uma montanha no Havaí. Logo, ele pediu ajuda a outros estudiosos e o grupo afirma não ter dúvidas sobre o que viu. O astrônomo canadense Robert Warwick estava revisando as imagens captadas pelo telescópio Pan-STARRS-1, instalado no topo do vulcão Haleakala, na ilha de Maui, no Havaí. Todas as noites, esse telescópio, a exemplo de outros situados em diferentes pontos da Terra, faz uma varredura dos céus. No caso do Pan-STARRS-1, ele foi projetado para detectar objetos que passam perto da Terra e são, em sua maioria, asteroides. Esses corpos celestes costumam viajar a cerca de 70 mil quilômetros por hora. Mas o ponto luminoso que chamou a atenção de Warwick era muito mais rápido. Se deslocava a mais de 300 mil quilômetros por hora. O astrônomo alertou outros colegas que passaram a acompanhar a trajetória do objeto a partir de outros observatórios. Dependendo da incidência de luz, o formato variava. Ora era comprido, lembrando um charuto, ora meio arredondado. Logo, o grupo concluiu que se tratava de algo nunca visto antes. Daí terem classificado inicialmente como um objeto interestelar, possivelmente um visitante de algum lugar muito além do sistema solar. A União Astronômica Internacional o batizou como 1I 2017 U1, mas ele ficou conhecido mesmo pelo apelido Oumuamua. Em havaiano significa algo como o observador. Na classificação oficial, as letras e o número 1 indicam que se trata do primeiro objeto desse tipo que entrou para os registros. Agora vamos ver com mais detalhes por que esse objeto chamou a atenção de pesquisadores e quais são as diferenças para outros corpos celestes. Os astrônomos chamam a atenção para o fato de que até mesmo objetos interestelares obedecem à lei da gravidade e viajam a distâncias conhecidas. Os cometas, por exemplo, ganham impulso extra graças aos gases que disparam e funcionam como uma espécie de foguete, e que também deixam um rastro luminoso característico em sua cauda. Não era o caso daquele objeto misterioso, mas existe também a hipótese de que se tratava de um mini cometa, que não tinha cauda porque perdera parte de sua composição e estava se desfazendo. Mas para um cientista de Harvard não há dúvidas. Aquele objeto foi construído por outra civilização. O astrofísico Avi Loeb, da Universidade de Harvard, apresentou uma série de hipóteses para explicar a passagem do misterioso objeto. A primeira delas é que o Oumuamua seria uma nave enviada por alguma civilização distante para observar a Terra. Mas ele também admite a possibilidade de que, mesmo se tratando de uma nave extraterrestre, ela poderia estar vagando pelo espaço interestelar por ter sido descartada. As teorias de Loeb foram bombardeadas por outros estudiosos, que o acusam de brincar com a ciência. Entre eles estão Paul Sutter, astrofísico da Universidade de Ohio, e Benjamin Wiener,
astrônomo da Universidade do Arizona. Mas Loeb não se intimidou com as críticas. No livro Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth, ou em tradução livre, Extraterrestre, o primeiro sinal de vida inteligente além da Terra, ele defende a ideia de que em algum lugar do universo existem outras civilizações bem diferentes da nossa. Para explicar a estranha aceleração detectada no Oumuamua, ele acredita que se trata de uma propulsão por radiação solar. E ele vai mais longe ao afirmar: esse objeto só pode ter sido projetado, construído e lançado por uma inteligência extraterrestre. Depois do Oumuamua, veio outro objeto, o Borisov, que foi o segundo interestelar que a gente observou, mas esse sim, tinha cara de cometa, gosto de cometa, jeito de cometa, e ficou mais fácil de entender. O que os astrônomos querem a partir de agora é continuar observando, monitorando os céus para encontrar outros objetos interestelares, e aí, de novo, por um conjunto de objetos, você descobrir como que o Oumuamua se encaixa, né? Se ele é um objeto realmente altamente incomum, se essa hipótese de uma espaçonave para em pé ou não. O único jeito da gente saber isso é comparar com outros objetos, já que a essa altura o próprio Oumuamua já está saindo do sistema solar e vai ser muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil a gente mandar uma missão espacial para tentar se encontrar com ele e observar mais de perto. Para alguns cientistas, não se trata de perguntar se existe vida fora da Terra, mas a questão é quando será feita a descoberta. Ellen Stofan já foi cientista-chefe da NASA e atualmente é diretora do Museu Nacional Aéreo e Espacial. Ela acredita que as provas definitivas da existência de vida em outros pontos do universo devem ser encontradas nas próximas 2 décadas. Jeffrey Newmark, astrofísico da NASA, não apenas concorda com Ellen, como afirma não ter dúvidas de que é apenas uma questão de tempo para essa descoberta. Eric Kirschenbaum, pesquisador da Universidade de Cambridge, é outro que faz suas apostas na existência de vida extraterrestre. Ele acredita que o mundo da zoologia tem muito a nos ensinar sobre o assunto. Em seu livro, The Zoologist's Guide to the Galaxy, What Animals on Earth Reveal About Aliens and Ourselves, em tradução aproximada, o guia zoologista para a galáxia, o que os animais na Terra revelam sobre alienígenas e sobre nós mesmos. Ele arrisca a hipótese de que a vida em qualquer ponto do universo não pode escapar de alguns princípios básicos, como a evolução e reprodução. Certamente haverá diferenças. Por exemplo, na Terra, onde a atmosfera é composta essencialmente por oxigênio e nitrogênio, evoluímos de acordo com um certo padrão. Em outros mundos, onde predominam diferentes elementos químicos, qualquer forma de vida terá que se adaptar a eles. Mas em qualquer circunstância, lembra ele, é preciso se deslocar, seja andando ou voando. Daqui a pouco, pesquisadora dedica a vida na busca por planetas habitáveis. E ainda, você já ouviu falar em canibalismo galáctico? Não saia daí. A busca por alienígenas conta cada vez mais com novas ferramentas graças à tecnologia. 50 anos atrás era apenas a equação de Drake, uma fórmula matemática desenvolvida pelo astrônomo Frank Drake em 1961 para estimar a probabilidade de encontrar vida alienígena inteligente na Via Láctea. O interesse por esse cálculo deu origem ao Instituto SETI em 1984. Quando um grupo de cientistas se reuniu para criar uma organização sem fins lucrativos dedicada à pesquisa. O SETI está localizado no Vale do Silício, na Califórnia. Lá nasceu o conjunto de telescópios Allen.
um importante instrumento de observação que estuda várias áreas do céu ao mesmo tempo. Ele permitirá uma expansão do reconhecimento estelar de 1.000 para 1 milhão de estrelas nas próximas 2 décadas. A internet também é importante aliada na busca por extraterrestres. O projeto SET-HOM, da Universidade de Berkeley, caçou alienígenas por 21 anos com a ajuda dos internautas. Sempre que um usuário deixava o computador ligado, um programa assumia o controle em busca de sinais. Ele esteve ativo até o ano passado. Segundo o cientista-chefe do projeto, Dan Wertheimer, após tantas informações processadas, é hora de parar para analisá-las. Para ele, outras possibilidades estão mudando a natureza da caça. Além do rádio, outra boa ferramenta é o laser, capaz de focar muita energia ou informação em um feixe semelhante a um farol. Dan afirma que a melhor estratégia é uma variedade de estratégias, já que é realmente difícil adivinhar o que uma civilização avançada pode fazer. Nós iremos encontrar vida extraterrestre nas próximas 2 décadas. Esta é a previsão do astrônomo norte-americano Seth Shostak, pesquisador do Instituto SET. Durante uma palestra TED, ele contou que sua profissão é procurar alienígenas. E quando ele diz isso, as pessoas olham para ele, incrédulas. Segundo o astrônomo, não encontramos vida fora da Terra. Ainda. Isso irá acontecer muito em breve, já que os equipamentos de busca estão melhorando. Ele dá exemplos. Mostra o conjunto de telescópios Allen usado hoje e os aparelhos do astrônomo Frank Drake em 1960. Os atuais são 100 trilhões de vezes melhores. Estamos procurando por uma agulha em um palheiro, diz ele. Nós sabemos o quanto o palheiro é grande. É a galáxia. Mas não estamos mais procurando no palheiro com uma colher de chá, mas com um trator, por causa deste aumento na velocidade, que dobra a cada 18 meses. E chegará um momento em que um sinal será captado e dirá que temos companhia cósmica. E o que isso irá significar? A resposta é que não sabemos a resposta. Não sabemos como isso irá nos afetar, mas posso dizer que será uma sociedade bem mais avançada do que a nossa, diz Seth. Ele diz ainda que essa descoberta é muito positiva para lembrarmos que nós, humanos, não somos um milagre. We're not the only kids on the block, and I think that that's philosophically a very profound thing to learn. We're not a miracle. E mais, encontrar vida extraterrestre é um passo importante para acreditar, entender e valorizar a ciência. E esse é um benefício sem limites. Lack in our society, and that's the lack of science literacy, the lack of the ability to even understand science. Por que estamos aqui? Uma pesquisadora dedica sua vida a estudar a atmosfera de exoplanetas em busca de vida fora da Terra. A astrofísica e cientista planetária Sara Seegers trabalha há 15 anos no Instituto de Tecnologia de Massachusetts em busca de vida extraterrestre. Não de criaturas verdes humanoides, como aparecem nos filmes, mas sinais de vida em planetas que orbitam estrelas além do Sol. Nas palavras de Seegers, quando olhamos para o céu à noite, vemos centenas, até milhares de estrelas, dependendo do nível de escuridão. E se a Via Láctea abriga bilhões de estrelas e o universo centenas de bilhões de galáxias, então a probabilidade de encontrarmos vida fora da Terra é grande e desafiadora. Mas a procura por um planeta habitável, com oceanos, continentes e ar puro, está longe de chegar ao fim. Pequenos e ofuscados pela luz de suas estrelas, esses planetas são os menores pontos de luz do universo. No MIT, Seegers e um time de pesquisadoras trabalham na construção de satélites poderosos e no mapeamento de gases além do oxigênio presentes nas atmosferas dos planetas que indiquem a possibilidade de vida.
No laboratório de propulsão da NASA, na Califórnia, a astrofísica desenvolve outro projeto, a Starshade, uma tela gigante que tem como objetivo bloquear os raios de luz das estrelas que impedem a visibilidade dos planetas que a orbitam. Com dezenas de metros de diâmetros e a capacidade de dobrar como um origami. Para a pesquisadora, a busca por planetas como a Terra poderá ajudar a responder algumas das questões mais misteriosas que acompanham a humanidade há séculos. Por que estamos aqui? Por que nosso universo existe? Como a Terra se formou e evoluiu? Nós estamos sozinhos? Bom, essa é uma grande dúvida que nós temos, né? Qual é a frequência da vida no universo? A gente não sabe por algumas razões. Tem palpites para todo lado. Porque, por um lado, a gente não sabe exatamente o que é preciso para a vida se formar. A gente sabe que essas condições estavam na Terra mais de 4 bilhões de anos atrás, mas a gente não sabe exatamente que condições são essas e até onde você tem contingências e condições necessárias para a formação da vida. Por outro lado, o que a gente vê na Terra é que a vida se formou muito depressa. Assim que essas condições básicas apareceram, né, ou seja, que a Terra parou de ser bombardeada por asteroides depois do processo de formação do Sistema Solar, a vida apareceu. Então dá a entender de que é um processo natural que acontece sempre que as condições aparecem. E aí você contrasta isso com o número de objetos que existem no universo, planetas e luas, que poderiam abrigar essas condições básicas. E aí fica realmente a dúvida, será que a vida é super comum mesmo? Muita gente aposta nisso, mas para a gente ter essa certeza, é muito importante a descoberta de uma segunda origem para a vida. A gente conhece até hoje só a vida na Terra, por isso os pesquisadores estão tão focados em, por exemplo, procurar evidências de vida no passado de Marte, ou procurar vida em Europa, a Lua de Júpiter. Porque se a gente encontrar, mesmo que seja aqui no nosso sistema solar, evidência de uma segunda origem para a vida, é sinal de que realmente, toda vez que essas condições propícias aparecem, a vida aparece também. E aí as probabilidades de haver vida espalhada pelo universo aumentam imensamente. Você já ouviu falar em canibalismo galáctico? Parece filme de ficção científica, não é mesmo? Mas uma descoberta feita por cientistas europeus e australianos traz novas indicações de que isso pode mesmo ocorrer. A informação foi publicada pela revista Nature Astronomy e começa lembrando que ao redor da Via Láctea existem dezenas de galáxias menores remanescentes da época do Big Bang, a grande explosão que teria dado origem ao universo há cerca de 13 bilhões e 600 milhões de anos. A descoberta anunciada agora está relacionada com uma dessas pequenas galáxias, a Tucana 2, situada a 163 mil anos-luz da Terra. Se considerarmos que cada ano-luz tem cerca de 9,5 trilhões de quilômetros, é possível ter uma vaga ideia dessa enorme distância. Para esse estudo, o grupo de cientistas europeus e australianos utilizou os dados captados pelo satélite Gaia, da Agência Espacial Europeia, além do supertelescópio SkyMapper, da Universidade Nacional da Austrália. A observação permitiu detectar que 9 estrelas que fazem parte daquela galáxia estavam muito afastadas das demais. Levando em conta o tamanho e a distância, os cientistas levantaram a hipótese de que houve ali um caso de canibalismo galáctico. Ou seja, a princípio eram 2 galáxias, que se transformaram numa só, mas acabaram deixando algumas estrelas numa região periférica. Daqui a pouco, descobertas sobre os mistérios do espaço nem sempre são bem recebidas. E ainda, o que sabemos sobre os exoplanetas? Quantos deles nós conhecemos? Não saia daí.
De tempos em tempos, o mundo da astronomia é abalado por importantes descobertas. Nem sempre elas são bem recebidas a princípio. Vamos ver agora uma história que resultou num prêmio Nobel de Física. Em 1995, os astrônomos suíços Michel Mayor e Didier Queloz anunciaram a primeira descoberta de um planeta em órbita de uma estrela semelhante ao Sol. Na verdade, um exoplaneta, como são chamados aqueles que se localizam fora do sistema solar. Na época, Mayor era professor da Universidade de Genebra e Queloz se dividia entre a mesma universidade e Cambridge. Nesta entrevista, eles contam como esperaram durante longos meses até ter a comprovação de que se tratava realmente de um planeta. E falam da alegria que esse feito lhes proporcionou. Em 2019, eles ganharam o Nobel de Física, que dividiram com James Peebles, da Universidade de Princeton. Peebles foi escolhido por suas contribuições ao entendimento da cosmologia física. O planeta descoberto pelos cientistas suíços foi batizado de 51 Pégasi B. Isto porque sua estrela-mãe, ou seja, o seu Sol, chama-se 51 Pégasi e faz parte da constelação Pégasus. Também conhecida como Cavalo Alado, a constelação Pégasus fica no hemisfério celestial norte e é uma das 88 identificadas pelos astrônomos. Já o planeta 51 Pégasi B, mais conhecido como Dimidium, se revelou um gigante. Sua massa é 150 vezes maior do que a Terra. Leva o equivalente a 4 dias nossos para completar uma órbita em torno de seu Sol. E é muito quente. Calcula-se que a temperatura em sua superfície gira em torno de 800 graus Celsius. Daí ter sido chamado também de o Júpiter quente. A gente já descobriu milhares de exoplanetas, né? Planetas aí girando ao redor dos mais diferentes tipos de estrela. E agora a gente está chegando numa fase que, com uma nova geração de telescópios, como o telescópio espacial James Webb, que vai ser lançado neste ano ainda pela NASA e pela ESA, a gente vai conseguir estudar a composição desses exoplanetas. No momento atual, o que a gente tem para a maior parte desses mundos é a massa deles, ou seja, quanto que eles pesam, entre aspas, e o volume, quanto espaço eles ocupam, qual é o diâmetro deles. Isso permite a gente calcular a densidade e dar um palpite sobre a estrutura interna, ou seja, a composição desses exoplanetas. Mas a partir do James Webb, a partir dos telescópios de próxima geração que estão sendo construídos aí pelo mundo, a gente vai ter a capacidade de realmente detectar os compostos que estão presentes na atmosfera desses mundos. Depois daquela descoberta de 1995, milhares de outros exoplanetas foram detectados. Seriam alguns deles habitáveis? Nas últimas 2 décadas, mais de 4.300 exoplanetas já tiveram sua existência confirmada. A maioria foi descoberta pelo telescópio espacial Kepler, da NASA, que esteve em operação durante 9 anos, entre 2009 e 2018. Não se sabe com precisão qual é o número de estrelas existentes na Via Láctea. As estimativas vão de 100 bilhões a 400 bilhões. Apenas nesta galáxia, não no universo. Desse total, calcula-se que aproximadamente 4 bilhões são semelhantes ao nosso Sol e possuem planetas orbitando em torno delas. Não se sabe quantos deles são habitáveis, mas os cientistas não descartam a hipótese de que em milhares ou milhões deles exista algum tipo de vida. Nesse ponto, a ciência ainda tem muito a descobrir. O que os astrônomos agora vão querer fazer com o James Webb e com outros telescópios de próxima geração é detectar a presença de moléculas na atmosfera desses exoplanetas que indiquem também neles a presença de vida. Pode ser a primeira evidência mais concreta que a gente tem justamente da presença de vida no universo e da frequência da vida no universo, né? A gente vai observar um punhado de exoplanetas e vamos ver, nesse aqui parece que tem, nesse parece que não tem. A gente começa a colocar números e a expectativa é muito grande
de que nos próximos anos a gente possa ter uma detecção de, por exemplo, presença de vapor d'água, oxigênio, metano, gases que indicariam potencialmente a presença de vida nesses exoplanetas. Se há um local do universo que pode servir como ponto de partida para a busca por civilizações extraterrestres, seria ao redor dos chamados buracos negros. A ideia foi levantada pelo astrofísico Luca Comisso, da Universidade de Columbia, em Nova York. De acordo com a tese de Comisso, essas civilizações utilizam energia dos buracos negros. Portanto, é por lá que elas devem existir. O problema é que o buraco negro mais próximo da Terra fica a cerca de 1000 anos-luz. Mais uma vez aquela conta, multiplicar 1000 por 9 trilhões e meio de quilômetros, para se ter uma ideia. Mas a questão principal é que a ciência hoje não dispõe de tecnologia para cobrir essa distância. Então a dúvida ainda permanecerá por muito tempo. Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui e nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Ótima noite para você e até lá.